fora contra o Internacional e o verde joga contra o Ceará fora. Aí, pimba, se enfrentam pela Libertadores lá no Mineirão. Depois tem o jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense e o Palmeiras joga contra o Goiás. Depois, pimba mais uma vez, o jogo de volta, só que agora no Allianz Parque. E depois, olha a sequência do Palmeiras, hein? Decide ali o jogo de volta e ainda tem um clássico contra o Corinthians fora de casa. Até que é parecido, né? O fato dos dois agora jogam jogarem fora, depois casa. Os dois jogam bem. Aí. Só talvez ali, não sei se pode ser uma vantagem, mas o Galo, antes de pegar o Palmeiras, joga com o Atlético Paranaense. Que é brasileiro, que vale... E que talvez também esteja pensando um pouco aí em Libertadores. E né? em casa. E é em casa, é. E aí tem a questão também de não ser um jogo que dá pra abrir mão, porque são equipes que estão na parte de cima da tabela, né? Também não é um jogo que dá pra falar assim, vou dar ponto pra esse adversário, né? A gente falava ontem no Rolô Melão, né? Que inclusive tem uma nova edição, a gente fez uma prévia... Agregadores de nos podcast, agregadores de podcast, né? Isso. Muito obrigado. É uma prévia dos Jogos da Libertadores. Eu, Eugênio e Gustavo Zupac. Na minha visão, por mais que seja assim, um jogo muito perto do outro, um jogo no domingo contra o Inter no Beira-Rio e um jogo na quarta-feira contra o Palmeiras, válido por outra competição, mas eliminatório de Libertadores, o Cuca vai, assim, com todos os jogadores, né, para os dois jogos. Por quê? Porque ele precisa, esse pouco tempo que ele teve de trabalho com os jogadores, já foi um luxo, né, porque o Turco Mohamed não teve esse tempo, uma semana com os jogadores, ele precisa colocar em prova, ele precisa treinar valendo 3 pontos. Né? Contra o Inter no Beira-Rio, olha que condição agradável, né? Então, eu acho que ele não vai poupar jogador, sabe? Assim, o que a gente combinou, coloca em campo. Para um dia de ajuste para depois um jogo decisivo de Libertadores. É assim mesmo? Não é bem assim que eu quero, né? Já é um teste valente. Pra ver se assimilaram alguma coisa, né? Então, o Atlético não pensa em poupar. Já o Palmeiras também não imagina em poupar, mas pode administrar mais seu elenco, né? Acho que pode, dentro de limites, porque tem a liderança do Campeonato Brasileiro. Sim. Porque pode perder, porque de repente ainda assim vai ficar na liderança, mas não é assim que a banda toca, né? Queima a gordura. Tem que tentar aumentar a vantagem que tem no Brasileiro. Então não pode abrir mão. Mas o Palmeiras hoje começa a ter alternativas. Por exemplo, o comando do ataque. Ele tem 2 jogadores, ele pode colocar ou o Lopes ou o Merentiel, que não tinha nenhum dos dois até pouco tempo. Ele tem usado alternadamente, né, no meio tempo para um, depois o outro entra na segunda etapa e tal. Mas ele tem várias posições hoje no time do Palmeiras, não são todas, tá? Mas várias posições em que ele pode alternar sem perder muito do desempenho. Alguns jogadores que conseguem entregar. Então o menino tem crescido muito. Né? Até o Vanderlan. Ele pode fazer isso na zaga. Na zaga, assim, não como o Gustavo Gomes, mas ele pode jogar o Luan, que voltou, pode jogar o Murilo. Na lateral esquerda, né, o Vanderlan tem aparecido bem, tem que ver a situação, como é que está de Piquerez. Na direita, a mesma coisa, pode alternar o Mike com o Marcos Rocha. Então, são funções, eu acho que assim, Danilo, Scarpa, Dudu e o Veiga são jogadores que vão ser mantidos no time. Os outros você pode ir tentando... troca 3 num jogo, mas não dá para pensar em guardar um Scarpa, em guardar um Veiga para um jogo? Joga com Scarpa, com o Dudu, mas guarda o Veiga. Ou joga com o Veiga, Scarpa, enfim. Bota o Dudu na direita, bota o Wesley e deixa ou Scarpa ou Veiga por dentro. Dependendo do andamento do jogo, coloca os dois juntos no segundo tempo. São opções que ele tem, o elenco permite isso. Mas é claro, se ele quiser um time que vai entregar o melhor... Danilo, Scarpa, Dudu e Veiga tem que estar em campo. Na fase, há 1 mês ou 2 meses, ele conseguiu equilibrar o elenco porque o Palmeiras conseguia resolver os jogos rapidamente. Então, o Palmeiras jogava 60 minutos e depois descansava meia hora. Que era o plano dele contra o Inter, né? Ele falou que os jogadores estavam em 70% da bateria, a ideia era matar no primeiro tempo, no segundo... Mas eu não sei se contra o Ceará ele vai ter esse cenário, não, né? Até pela questão do gramado, que o Palmeiras sentiu muita dificuldade contra o Fortaleza. E os 70%, pelo que ele falou, continuou, né? Os jogadores vão continuar durante um tempo ainda abaixo do ideal. E é algo que ele já falou lá no início do ano. Por quê? Vamos relembrar? Porque o Palmeiras teve que apressar a sua temporada porque teve só uma decisão de Mundial contra o Chelsea. Então, isso... poderia dar alguns problemas, alguns efeitos. Ele citou agosto, setembro.
Mas a loucura que é o calendário do futebol brasileiro, essa conta pode estar chegando um pouquinho antes. Eu não acho que está chegando tão assim, não. E acho que, com o passar do tempo, ele tem descoberto... o degrau é menor. Por exemplo, você perde jogadores muito importantes do Atlético hoje, o Cuca vai ter mais dificuldade. Por mais que o elenco do Atlético seja muito bom, é que, sim, ele está a 7 pontos do líder do campeonato, ele jogou o ano inteiro abaixo do que pode jogar. Os reforços não estão 100%. Os reforços acabaram de chegar. Então, assim, o Abel, ele consegue, assim, vamos dar uma segurada em um outro jogador sem tanto dano. Por quê? Porque ele está no mesmo clube há três temporadas, gente. Uma informação, o Rubens, para esse jogo, ele foi liberado para o nascimento do filho no interior de Minas. Então, o Rubens também não aparece no banco de reservas do Atlético ou como titular para esse jogo contra o Colorado. Eu ia fazer uma pergunta. Sabe quem pode aparecer, já que você falou de base? Pode aparecer a qualquer momento no Palmeiras o Endrick, não? Nossa. Ele apareceu no bid, né? A gente falou ontem do Giovani. Pode aparecer a qualquer momento. O Giovani, sim, também, isso aí. Mas a gente conversou, não lembro se foi aquilo, se foi no programa à noite. Agora você fala com um e fala com o outro. Sabe onde está, né? Mas enfim, se não me engano, nessa semana o Endrick... Estava escuro ou estava claro? Não lembro se já era de noite. Mas nessa semana o Endrick estava contundido, então não sei se nessa semana ele conseguiu... Porque o Abel falou assim... Não digo para agora não, mas em algum momento vai aparecer. Em algum momento sim. Porque qual que é a ideia do Abel? Eu quero ver se ele consegue fazer o que ele faz na base com os adultos. Sim. E eu vou usar os treinos para isso, para ver como ele bate de frente com o Gustavo Gomes. Com o Murilo, com o Luan, né? Se ele fizer, joga. Claro. Mas na visão da comissão técnica, o Endrick é uma criança. Ainda né? Claro, se conseguir fazer isso. E se tudo que você mais... Claro que há extremos, né? Não tô querendo estabelecer comparação nenhuma. Mas na Libéria, lá, país do Jorge Weah, tem um menino de 11 anos que joga no time profissional. Olha, 11. Olha o trabalho infantil sendo normalizado. É loucura isso, né? Loucura. Mas o cara tá jogando lá, que beleza. Óbvio, não tô estabelecendo comparação. Claro. Mas é aquela história. Se ele tiver bola... Tá dentro da lei, tá dentro do negócio, vai Não, ele tá lá, já tá registrado, tem contrato e tal, tá no bid. Tem bolas, ele mostrou no treino. Vai deixar o quê? Vai ficar esperando acontecer? Eu tô com uma sensação, e tenho percebido isso também, claro, com as minhas fontes, amigos, colegas, pessoas que eu conheço de Belo Horizonte, que é o foco muito grande na Libertadores, Marra, uma sensação de salvar, ou não de salvar, mas assim, cara, o brasileiro foi uma descarga emocional muito grande. Né? Isso, o Atlético. Que eu citei de BH, uma descarga muito emocional da temporada passada. Exigiu muito dos caras, 38 rodadas, no nível mais alto. Para essa temporada é difícil ligar a chavinha para, vocês vão ter que fazer aquele mesmo ritmo para esse ano, já tem uma gordura do Palmeiras. A Libertadores parece que virou o Cuca tem que chegar antes do Palmeiras para conseguir fazer isso acontecer, que foi o que escapou. Você concorda? Então, eu não acho um absurdo pensar isso. Mas acho um absurdo se o ano do Atlético acabar no dia 10 de agosto. Né? Aí é vergonhoso. Se for eliminado, é isso, gente, não deu. Aí é lutar desesperadamente para ficar entre os 4 primeiros da Libertadores. Eu pensei que essa era tivesse passado. Lutar desesperadamente para ficar com uma vaga direta para a Libertadores. Dá para buscar. Teve um erro, né? Teve um erro lá atrás. É muito claro. Quando, talvez, eu vou colocar no talvez... porque por respeito também à pessoa, na escolha do técnico e especialmente quando se desfez do banco de reservas, né? E em algum momento, no jogo contra o Emelec mesmo, não tinha reserva. O Zarate teve que, vem cá Zarate, você está bem, está recuperado, joga aí e ajuda. Entrou no segundo tempo. Então, um erro de administração. Eu concordo que a Libertadores tenha se tornado, a Libertadores acho que sempre foi uma prioridade, né? O pessoal falou isso no início do ano. Mas ela não pode ser a tábua de salvação. Porque... Ainda assim é a Libertadores. Porque você tem uma final, por exemplo, de jogo único. Sim. E que seu zagueiro erra. O Andréas Pereira domina uma bola errada, entendeu? Assim, Natan escorrega. Acabou. E aí você depositou toda a sua confiança num jogo único. Eu acho que tem que trabalhar seriamente. O elenco foi montado para isso, para disputar o Brasileiro. Bom, a gente vai acompanhar o jogo entre Atlético e Palmeiras na semana que vem, com exclusividade aqui na ESPN, na quarta, mas a semana toda é de super cobertura. Domingo. Né?